Vamos voltar aqui no assunto então, Dia Mundial da Gentileza, e vamos falar do texto, né? Gentileza gera gentileza. Falar aqui do texto da escritora Natália Fará, que fala sobre a questão do abraço. E aí, você já abraçou hoje? Já abraçou, Fernando? Já abracei. E a questão do abraço, gente, é uma questão também já foi estudada cientificamente, viu? É fisiológico, tá? E os pesquisadores já provaram o quê? Que quando você abraça uma pessoa, Faria, você libera um hormônio que é produzido aqui na glândula pituitária, que é a ocitocina. A ocitocina é o famoso hormônio do amor. Esse hormônio é o que a mulher, por exemplo, quando ela dá à luz, ela libera para poder o quê? Produzir o leite, tá? E faz com que a mulher também ela se predisponha a amar aquele serzinho que nasceu. Então, quer dizer, quando você abraça, você libera esse hormônio e libera também, Faria, neurotransmissores muito importantes, que é a endorfina e a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que é ligado aqui ao humor, tá? Porque a gente sabe que os neurônios, eles não encostam no outro. Para poder transmitir essas sensações, precisa do neurotransmissor. E a dopamina, ela faz o quê? O carreamento do humor. Quer dizer, a pessoa tem um bom humor. E a endorfina, ela age como? Ela vai agir no bem-estar da pessoa, na alegria, no prazer e melhora o quê? O estado geral da pessoa na questão do sistema imunológico, tá? Então, quer dizer, a endorfina e a dopamina são muito importantes. E quando você abraça, você está liberando aquilo. Ô, Fernando, e também os benefícios é para quem abraça e para quem recebe. Para quem abraça e para quem recebe, Faria. O efeito é o mesmo para os dois. Exato. E tem até uma autora, uma escritora e psicoterapeuta também, americana, que é a Virginia Satir. Ela morreu em 1988 e ela estudou muito sobre o abraço, tá? E ela mostrava o seguinte, que quando a pessoa dá 4 abraços, aquilo ali é o suficiente para ela se manter. 8 abraços é para ela o quê? Estar bem com ela mesma. E para a pessoa crescer, ela precisa de dar 2 abraços, para ela crescer como pessoa. Olha só, interessante. Então é muito importante o abraço. Tá certo, Faria? Muito que também é uma questão, está tudo envolvido com a gentileza. Quando você abraça, o abraço, podemos dizer que o abraço é o hormônio do amor? Seria isso? Ele libera o hormônio do amor, que é a ocitocina, tá? Então, por isso que o abraço, ele faz parte. A pessoa, quando ela vai, por exemplo, ter um relacionamento com cônjuge, conjugal, alguma coisa, naturalmente o abraço faz parte de todo esse, vamos dizer assim, de todo esse conjunto. Eu até observei no texto aqui da escritora Natália Fará, Fernando, que ela colocou o seguinte, que os pesquisadores analisaram tudo isso e dizem que, inclusive, reduz o medo e livra as pessoas da ansiedade. Exatamente. Justamente por causa dos neurotransmissores que libera, que é a endorfina e a dopamina, tá? A endorfina, por exemplo, ela ajuda o quê? Diminuir o estresse, diminuir o quê? Diminui o cansaço, tá? A pessoa fica menos estressada e fica com menos medo. Por quê? Porque o medo, viu, Faria, ele tá intimamente ligado com a ansiedade, tá? Então, quando você abraça, é como se você estivesse protegendo a pessoa, tá? E a hora que libera a endorfina, o que acontece? A pessoa se sente o quê? Confortável, sem medo. Por quê? Porque diminui a ansiedade. Interessante. Eu estou observando também, nesse texto dela, ela fala o seguinte, no contato físico, reduz o estresse que você está comentando com a gente, ajuda casais, inclusive que estão em situações complicadas, aí aquele abraço, aquela coisa toda, né, e vai embora. Segurança aos mais novos, ou seja, as crianças de segurança, e transfere energias. Exato, é o que nós estamos falando aqui. O abraço, ele é tudo isso, é esse aconchego. Quando você abraça um filho, você está transmitindo para aquele filho segurança. Quando você abraça um cônjuge, você está transmitindo para ele o quê? Que você ama, que você gosta, aconchego. Porque tem muito homem, viu, Faria, que não gosta de abraço. Fala, minha mulher é muito melosa. Não, gente, aproveita. Deixa de ser bobo. Tá? Porque geralmente a pessoa que não gosta de muito abraço é uma pessoa mais seca. Uma pessoa mais... não tem uma qualidade de vida boa. Tá? Então o abraço, ele é muito importante na relação pessoal, interpessoal.
Com certeza. Bom, interessante, viu? Muito interessante mesmo falar um pouquinho sobre a questão do abraço, fazer essa junção do abraço com o dia da gentileza e realmente gentileza gera gentileza. Gera gentileza. Da mesma forma, Faria, que a gente tem que lembrar que violência gera violência também. Então, a gente lembrar que a vida é um eco. Tudo que você passa para o outro, você recebe de volta. Então, lembrar, procurar a gente tem que procurar o quê? Trabalhar nossa regra de ouro. O que é a regra de ouro? Fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse para nós. Então, é trabalhar dentro da regra de ouro, Faria. Ok. 13 de novembro, portanto, comemorou o Dia Mundial da Gentileza e nós estamos falando da gentileza e também sobre a questão do abraço, claro, sempre fazendo assim essa junção entre esses dois assuntos importantes. Bom, Fernando, vamos só encerrar aqui então o nosso assunto com relação ao Dia Mundial da Gentileza, que foi comemorado no último dia 13 de novembro e junto com o texto da escritora Natália Fará sobre a questão do abraço. Eu estava observando, ela cita no texto, inclusive, Fernando, aumenta o desejo sexual, a pessoa se sente mais sexy dando um abraço ali? O Faria, de fato. Por quê? Porque o abraço ele é o prelúdio. Você está entendendo? Quer dizer, não está ligado a, vamos dizer assim, a uma libertinagem, mas é uma coisa respeitosa, mas é um prelúdio para o início de um relacionamento. Então, por quê? Igual nós falamos anteriormente, é o aquecimento. Então, no abraço e no beijo, a pessoa começa a liberar a tal da ocitocina, que é esse hormônio do amor, tá? E esse hormônio, ele predispõe a pessoa para realizar o quê? O ato sexual, que vai culminar ali na sensação de prazer, de alegria, de bem-estar. Ou seja, são as famosas preliminares, né? Exatamente. Vem pelo abraço, aquela coisa toda e tal. Porque se não tem, é difícil, né? É difícil, Faria, viu? Então, o ser humano, ele precisa do abraço justamente para dar início a tudo. Tá? Isso aí vai ajudar, é uma coisa, assim, fantástica. E é muito importante, sempre a gente está falando aqui, Fernando, não confundir o abraço com sacanagem, né? Exatamente. Porque tem aqueles aproveitadores também, que quer abraçar e aí não é por aí, né? Não é isso, tá? O abraço é uma coisa respeitosa, tá? Que a gente vai... E é uma forma também, viu, Faria, de você reconhecer o que? O apreço que você tem por aquela pessoa, tá? Isso aí também é um ato social também, o abraço. Então é importante a pessoa utilizar o abraço. E o abraço é essa forma de se relacionar, tá? Que dá um prazer muito grande para as pessoas que utilizam dele. O povo brasileiro já pratica muito essa questão do abraço, né, Fernando? Tá? A gente vê outros países aí que o cidadão mal pega na mão, né? Então. E outros países também que se abraçam muito, né? Mas o povo brasileiro é um povo que gosta de abraçar. Gosta de abraçar, viu? Nesse ponto, o brasileiro está na frente de muitos países do primeiro mundo. Então gosta de abraçar, isso é muito bom. O próprio americano é uma pessoa mais reservada, mais atrás, né? Eles abraçam, mas na intimidade, né? Quando eles têm liberdade com a outra pessoa. Geralmente é mais dentro da família, aquela coisa toda. Dentro da família, entre os casais, eles se abraçam. Agora, não é igual no Brasil que você chega num barzinho, conhece as pessoas, já vai abraçando todo mundo ali, mesmo sem ter nunca visto a pessoa. É abraço, beijinho. Quer dizer, o Brasil sempre exagera um pouquinho nas coisas. Com certeza. Bom.